Começando mais um Paparelando aqui, Santiago Mendonça com meu amigo Guilherme Toscan, e nós temos a honra de receber o grande nome, vamos dizer, um dos grandes nomes da locução, João Paulo Messer, um dos meus ídolos, tá, na comunicação. Trabalhamos juntos, já fizemos muita coisa junto. Gui, olha que honra, Gui. Olha, eu tô aqui sem palavras para explicar como eu tô contente de estar aqui com o João. A gente já teve uma conversa anterior e tal, e enfim, tô fascinado com as histórias que ele já me contou. E tenho certeza que quem tiver a oportunidade de estar nos acompanhando hoje vai ficar extasiado aí com as histórias e com a experiência que o João tem para compartilhar. E aí que eu entrei, eu comecei a brincar em casa, Sim. Menino, brincar de rádio, montava meu estúdiozinho. Estúdio em casa. Tá? Eu lembro que o meu microfone era um pedacinho de madeira, assim, um cabo de vassoura cortado, e na ponta, para ficar redondo, tipo o microfone, eu amassei papel de jornal, assim. Sim. Então ficou tipo Deu aquele formato, ficou bem certinho. Dei o formato. Cara, que e genial. aí eu comecei. E aí a primeira oportunidade que teve, eu comecei a trabalhar no rádio. Não tem nada mais sagrado do que a liberdade. É, né, João? Em todos os sentidos, a liberdade. De manifestação, Dirigir, de ação. A liberdade absolutamente, eu considero o mais importante que o ser humano tem. Claro que tudo isso tem que ser feito com responsabilidade. Claro, com certeza. Até porque influencia pessoas também, né? Exatamente. Eu acho que é legal essa ideia de estimular as pessoas a pensar, né, João? Que é o que tu faz, né? Tu ajuda as pessoas a ter um senso crítico, né? E hoje em dia ninguém mais tem. E o que eu mais lamento hoje é que as pessoas são acomodadas. Exato. E ficam com... Elas vão em busca de uma opinião. Sim. Não é para construir a sua. Não. Elas querem se identificar com alguém que tem opinião parecida com o que elas têm. Elas não querem se dar o trabalho de pensar um pouco. Com certeza. Ninguém mais dá espaço para o contraditório. Com certeza. E o contraditório é a coisa mais importante que você pode ter. Sim. É como o tempero na comida. Você sabe? Então eu acho que... E a formação da opinião, né, João? A formação da opinião vem justamente para tu poder contrabalancear os opostos, né? Olha, tu tens essa ideia, eu tenho essa, mas a gente pode tentar entender por que tu pensa assim, talvez isso me influencie de alguma forma para crescer. Porque tu imagina se todo mundo reafirmar só o que tu acredita, João. Como é que tu vai mudar? Como é que tu vai evoluir? Toda unanimidade é burra, né? Exato, A unanimidade é burra, né? Por isso se fala tanto dessas questões de algoritmo, né, João? Que eles acabam sempre te direcionando para aquilo que tu já acredita e só reafirmam, né? Exato. E tu nunca vê o outro lado, né? O outro lado também tem um ponto de vista, né? Tem uma você cultura. vai, é o efeito manada, você vai, você não pensa. Então, eu acho... Infelizmente, nós vivemos hoje uma geração que me preocupa muito. Eu discuto isso com meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E eu discuto isso muito com eles, né? Então... Eles estão numa geração que já pegaram essas mudanças que talvez a minha geração não pegou, né? Que é da década de 80 ali, né? Celular, informação, tudo muito rápido, né? E a gente acaba sendo muito influenciado agora, né? Porque tudo é muito rápido, né? Toda informação que tu quer, tu busca, né? Eu acho curioso porque meus filhos, eu trabalho em rádio e TV e também em outras mídias aí, né? Tô na internet direto, blog, portal, site, enfim. E eu acho curioso que meus filhos sabem de absolutamente tudo que acontece. Só que eles não acompanham os veículos onde eu estou. Eles não são ouvintes de rádio, não assistem televisão. No máximo, eles me acompanham no blog, na internet. Só que eles sabem absolutamente de tudo aquilo que eu sei, inclusive da minha vida. Às vezes tem coisas assim que estão expostas. Então hoje a gente vive um mundo muito doido, né? Porque todo mundo sabe tudo de você. Sabe tudo. Você acha que você não tem mais domínio sobre as informações que giram em torno da tua vida. E como é difícil também lidar com isso, né, João? Porque de alguma forma as pessoas acabam julgando muito uma pessoa pelo que aparentemente elas entenderam, né? E necessariamente nem tudo que tu fala e como eu entendo é responsabilidade tua, né? E as pessoas acabam se baseando muito nisso, né? Na aparência. Né? Hoje, diante de um fato, a gente não espera, ninguém mais tem paciência para saber sobre os fatos. A pessoa ela já chega com uma concepção, ela tem uma pré-concepção sobre absolutamente tudo. Se caiu um avião lá nos Estados Unidos, o cidadão só olha para aquela manchete, caiu um avião. Foi besteira do piloto. Foi o piloto que errou, porque ele está influenciado por alguma outra razão. Com certeza. As pessoas têm uma preconcepção sobre
sobre absolutamente tudo, né? Como é que pode, né? A gente tá num mundo bem falível, né? Pelo jeito que as coisas caminham, não sei. Vamos ver até onde a gente vai. Eu já era mais... Eu já era um cara mais animado com a influência dessa questão, dessas mídias aí, Sim. dessa avalanche que a gente tem na nossa vida. Hoje eu já sou um cara mais preocupado. Eu acho que essa utilização dos algoritmos, essa utilização desses mecanismos está criando na cabeça da gente, está limitando a gente a pensar e tá nos direcionando. A gente não pensa mais pela própria cabeça, a pensar pelos outros. A gente acaba se baseando muito no que chega até nós e a gente também tem preguiça, na verdade, né? Pensa, João, quantas pessoas pegam um livro para ler hoje em dia? Ninguém mais quer ler. As livrarias todas estão fechando, falindo e etc. Porque ninguém mais tem interesse pela leitura, pelos livros clássicos. Hoje o que importa é a biografia de um cara que tem 20 anos de idade, talvez nem tem uma história tão bela para contar, mas é o que vende, né? E as editoras buscam isso também, né? Exato. Eu me animo, eu tenho lá um fio de esperança, porque eu andei acompanhando outro dia. Sim. Que tem países aí, se não me falha a memória, Finlândia, Dinamarca, que estão eliminando na sala de aula o celular, o computador, estão fantástico. Devolvendo ao aluno. Eu acho que nem tanto restringir totalmente a utilização, mas também não essa banalização. Não né? tem Hoje, se você, aqui no Brasil, se você tirar o aluno se você tirar o celular de um aluno, o aluno vai para a direção, vai reclamar do professor. Não, os próprios pais vão questionar se a educação está sendo feita da forma correta, né? Porque se aceitou isso de uma forma tão unânime que não se questiona mais, né? E tu tira a capacidade crítica de raciocínio da pessoa também, né? Porque tá tudo ali, todas as informações estão ali e acaba perdendo um pouco desse senso crítico, né? De buscar, de pesquisar, de interagir, entendeu? Infelizmente... É difícil mudar isso. Essa questão da nossa formação tá bem complicada. Hoje eu tenho... Felizmente eduquei meus filhos e agora tenho preocupação com meus netos. Tá bom. Tá com quantos netos, João? Eu tô com 2 netos. 2 netos. Os xodós aí. Dizem um que vai fazer 7. Olha só. E o outro vai fazer 4 até o final do ano. Dá pra te aproveitar então, bastante ainda. Já tô curtindo, já tô aproveitando. E tu tá novo, né, João? Tu tens ainda aí uns 20, 30 anos de muita vitalidade pra curtir ainda. 6 décadas. Eu faço, dentro do meu plano de vida, pelo menos mais 20. Aos 80, 82, dá pra chegar. Que bom. Tranquilo, foi a idade que meu pai chegou, minha mãe. Então, eu acho que eu chego nessa. Então, eu tenho acredito que eu tenho aí mais uns até 10 anos. Que o bom da minha profissão é que quanto mais velho você for, quanto mais idade você tem, mais experiência você tem acumulado. Com certeza. E hoje, uma das coisas que as pessoas buscam, eu buscava isso, pensando outro dia, eu buscava isso no meu avô. Um dos momentos mais bonitos que eu tinha era sentar e ouvir meu avô contar história. Belíssimo. E eu percebo que, de alguma maneira, eu hoje faço isso. A audiência da Rádio Eldorado é uma audiência conservadora. Sim. E saudosista. Sim. E eu me identifico muito com isso, ou seja, eu resgato. Ver quando o programa dá uma queda, assim, de audiência, que a gente percebe. Eu já consigo perceber. Experiência. Caiu a audiência. Essa entrevista me derrubou a audiência. Sim. Porque a concorrência hoje é um cliquezinho. Sim, com certeza. Tu tem 2, 3 opções, né? Tu tem muita opção. Havia um tempo em que eu era o único, praticamente, no horário. Sim. Então, não tinha. O que eu fizesse estava bem feito. Bom. Hoje, não. Eu tenho que me preocupar com a concorrência. Então, eu percebo isso. Não, eu acho que agora eu estou perdendo a audiência. Aí eu vou lá e eu provoco a audiência com alguma coisa. Eu falo de uma coisa antiga aqui de Criciúma. Sim. Eu digo, você lembra que lá naquele lugar tinha boate e tal, Nossa. tinha assim, até coisas antes do meu tempo. Uhum. Eu dou essa provocada e eu puxo toda essa audiência de volta mais uma vez. Como é importante isso, né, João? Resgatar, então, de certa forma, um resgate da cultura, isso, né? Tu faz pela história, faz pela experiência, né? Então tu pode ser considerado um contador de histórias também, né? Sou um contador de histórias. Que coisa bela, né? Todo dia eu tô contando histórias. Aliás, contar história é a melhor forma de você manter
a audiência atenta ao que você está dizendo. Olha, dica Porque importante. ninguém sai, ninguém muda o canal no meio de uma história. Com certeza. Tem que ser muito ruim. A história tem que ter começado muito mal. Tem que ser muito ruim para você mudar o canal. Não, mas peraí, tá contando uma história, tu começa a viajar, tu começa a construir isso e vai andando. Você não pode estender demais. Com certeza. E o exemplo disso eu falo com a galera mais jovem aí, eu tenho muita discussão aí com os estagiários, né? Porque às vezes eles vêm com uma questão acadêmica que não fecha com a realidade. Sim, com certeza. Teorias. E aí eu costumo usar o exemplo das novelas e do que a gente tem hoje do Netflix, por exemplo, esses streamings aí. O que você tinha antes? Você criava uma novela de 1 ano, de 300 capítulos, e as pessoas todo dia iam lá e assistiam naquele horário. Sim. Estavam disciplinados a isso. Então você podia contar uma história mais longa no rádio, de 10, 15 minutos. Hoje não. Hoje, inclusive, as séries, elas vêm já com fatiada, disponível, então elas abrevia também. Então você também tem que abreviar a informação. Com certeza. Tá? E você tem que ser muito bom para prender o ouvinte nos primeiros 30 ou 40 segundos. Se tu não prender o ouvinte nos 30, 40 segundos, tu vai ter dificuldade para conduzir conseguir depois. Manter essa audiência depois. 40 segundos eu considero assim que é o tempo que eu, sei lá, suficiente. Criei isso pela experiência. 40 segundos é o tempo de uma notícia. Olha que interessante. Você tem que conseguir passar ela nesse tempo. Se você chegar a 1 minuto, já corre o risco começa de a se ficar tornar um pouco desinteressante.